Há uma mentira que nós contamos para nós mesmos desde que aprendemos o significado da palavra liberdade. Nós acreditamos que somos livres porque escolhemos. Seja o que estudar, aonde trabalhar, quem amar, o que vestir, escolhemos até mesmo o que sonhar. Mas e se eu dissesse que nenhuma dessas escolhas começou em você? Pensa por um instante. Você consegue decidir, agora, deixar de desejar aquilo que mais quer. Consegue simplesmente acordar amanhã e escolher não amar mais alguém? Não sentir mais inveja? Não sentir mais medo? Escolher não querer reconhecimento? Não. Você pode controlar as suas ações, mas não controla aquilo que desperta dentro de você. E talvez seja essa a maior prisão da existência humana, porque acreditamos viver em liberdade, quando passamos a vida inteira obedecendo desejos que jamais escolhemos ter. E poucas histórias representam essa tragédia de forma tão cruel quanto a de Eren Yeager, protagonista de Attack on Titan. Existe uma ironia quase poética em Attack on Titan. O personagem que mais fala sobre liberdade talvez seja o menos livre de todos. Desde criança, Eren olhava para os muros como quem olha para uma cela. Ele não suportava a ideia de existir um horizonte proibido. Enquanto todos aprendiam a aceitar os limites do mundo, ele fazia exatamente o contrário. Transformava cada limite em uma ofensa, cada muro em um inimigo, cada restrição em um insulto à sua própria existência. Nós costumamos admirar essa postura porque confundimos intensidade com liberdade. Mas talvez exista outra forma de enxergar isso. Talvez o Eren nunca tenha perseguido a liberdade. Talvez ele apenas nunca tenha conseguido fugir dele mesmo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, escreveu uma das frases mais desconfortáveis de toda a filosofia. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase destrói séculos e séculos de orgulho humano, porque nós adoramos acreditar que somos os autores da nossa própria história. Mas Schopenhauer propõe algo muito mais inquietante. Ele diz que existe uma força subterrânea e irracional e incessante movendo toda a vida. Ele a chama de vontade. A vontade não pede permissão. Ela não consulta a razão. Ela simplesmente deseja. A razão chega depois, como um advogado brilhante defendendo uma decisão que já havia sido tomada. Nós não pensamos para desejar. Nós desejamos e depois pensamos para justificar. É por isso que alguém diz que trabalha 16 horas por dia pela família, quando talvez esteja fugindo da sensação de fracasso. É por isso que alguém chama sua necessidade de reconhecimento de ambição. É por isso que alguém insiste em um relacionamento morto porque prefere chamar dependência de amor. Somos especialistas em dar nomes nobres aos impulsos que nunca tivemos coragem de questionar. Agora, olhe para o Eren novamente. Ele dizia lutar pela liberdade. Mas observe bem suas escolhas. Cada passo dado em direção ao seu objetivo diminuía ainda mais o número de caminhos possíveis. Quanto mais ele perseguia a liberdade, mais previsível ele se tornava, mais inevitável, mais escravo do próprio desejo. Isso é o que torna o Eren assustador. Não é a sua violência, é a sua coerência, a sua humanidade. Porque alguém completamente dominado por um único desejo deixa de escolher, passa apenas a obedecer. Existe uma diferença gigantesca entre agir por convicção e ser incapaz de agir de outra maneira. Talvez Eren nunca tenha escolhido destruir o mundo. Talvez, no momento em que sua ideia de liberdade se tornou absoluta, todas as outras possibilidades simplesmente morreram. Nós assistimos Attack on Titan pensando que os muros são o problema. Depois descobrimos que os titãs eram o problema. Depois acreditamos que Marley era o problema. Mas no final, percebemos que nenhuma dessas coisas era a verdadeira prisão. O muro mais difícil de atravessar nunca foi feito de pedra. Ele foi construído dentro da mente. Porque existe um muro invisível que todos nós carregamos. O muro das nossas próprias narrativas. Eu só vou ser feliz quando eu preciso provar, eu preciso vencer, eu preciso ser reconhecido. E sem perceber, começamos a servir essas ideias como se fossem verdades absolutas. Talvez você tenha uma palavra que governa a sua vida. Dinheiro, sucesso, amor, status, aprovação, controle, segurança. Você acredita estar perseguindo essas coisas, mas já parou para considerar que talvez seja o contrário? Talvez elas que estejam conduzindo você?
Talvez você não esteja correndo atrás do sonho. Talvez você esteja sendo arrastado por ele. E existe uma diferença enorme entre perseguir um objetivo e ser incapaz de existir sem ele. Schopenhauer dizia que desejar é sofrer, porque enquanto desejamos, falta alguma coisa. E quando finalmente conseguimos aquilo que desejávamos, a satisfação dura apenas tempo suficiente para que um novo desejo ocupe o lugar do antigo desejo que agora se tornou um objetivo conquistado. É um mecanismo cruel. Corremos durante anos, acreditando que a próxima conquista finalmente nos libertará, mas ela apenas troca as grades de lugar. Por isso tantas pessoas chegam exatamente onde sempre quiseram, e ainda assim continuam vazias. Elas não estavam perseguindo a liberdade, estavam alimentando uma vontade que nunca aprende a descansar. Talvez a maior tragédia do Eren nunca tenha sido a guerra, nem o destino, nem o estrondo. Talvez sua tragédia tenha começado muito antes, no instante em que deixou um único desejo definir completamente quem ele era. Porque qualquer ideia, quando se torna maior do que a própria vida, deixa de ser um ideal e passa a ser uma prisão. Nós olhamos para o Eren e enxergamos um homem que sacrificou tudo pela liberdade. Mas talvez essa seja a leitura mais superficial possível. O que Attack on Titan nos mostra é algo muito mais doloroso. Attack on Titan nos mostra que um ser humano pode dedicar toda a sua existência à busca pela liberdade, e ainda assim morrer sem jamais experimentá-la. Então talvez a pergunta não seja "você é livre?", a pergunta é outra. Qual desejo, hoje, está decidindo a sua vida antes mesmo de você perceber? Porque a prisão mais perigosa nunca foi aquela que impedia o Eren de sair dos muros. Foi aquela que o impedia de imaginar que existia uma outra forma de se viver. Bem, essa é a reflexão de hoje. Se você curtiu ou essa reflexão te ajudou de alguma maneira, se inscreve aí, pô, não custa nada. Se você curtiu o trabalho, comenta aí alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. A gente aceita crítica aqui também. E bem, é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!